Que frustrante, hein, rapaziada? Que fim de jogo frustrante. Que fim de jogo, assim, cara, te partiu o coração de qualquer vascaíno. Vasco hoje empatou com o Cruzeiro dentro de São Januário, levando gol de empate no último minuto, sendo que quem estava assistindo o jogo pela TV sequer sabia que o Vasco estava apenas 1-0 no Cruzeiro. A informação que foi passada pro torcedor vascaíno, todo mundo acreditava que o jogo estava 2-0 Vasco. Então aquele gol do Cruzeiro no final tanto fazia diferença. O Cruzeiro 2-1, Vasco vencia do mesmo jeito. Só que já ali no final eu acabei estranhando, os jogadores do Cruzeiro comemorando bastante aquele gol. Falei, pô, mano, os caras estão achando que ainda dá, tipo, o jogo já vai acabar, já tava nos 50, no último minuto de verdade. Não tinha como o Cruzeiro buscar o empate se o Vasco tivesse 2-0. Mas o gol de Daniel Amorim foi anulado, mais um gol anulado do Vasco de forma questionável. Você vai me perguntar, Maurício, por que de forma questionável se a bola realmente bate no braço do Gabriel Peck? É que segundo a nova regra, a nova recomendação, o gol só é anulado, mesmo com a bola batendo com ou sem intenção ali do jogador, quando é o jogador que faz o gol. Quem fez o gol foi o Daniel Amorim, não foi o Gabriel Peck. Então, se for um braço involuntário, o que me parece muito um braço involuntário, ele tá olhando pra bola, a bola bate no peito, depois bate no braço, vou até tentar passar a imagem agora pra vocês, o gol não deveria ser anulado. Mas sempre contra o Vasco, parece que essa lei não vale. O Vasco teve um gol anulado na Copa do Brasil contra o São Paulo, que a bola bate sem intenção alguma no braço do Juninho, e da mesma forma foi anulado. Mas quando acontece contra o Vasco, nunca esse tipo de gol seria anulado. Então, sabe, é uma situação complicada, é uma situação difícil. Todo vascaíno acreditava que o Vasco tinha vencido o jogo e depois sai a notícia, sei lá, um minuto depois de que não. O Vasco não venceu a partida. Então é frustrante pra cacete, rapaziada, é frustrante. É difícil todo jogo do Vasco praticamente ter que ficar vindo aqui falar sobre arbitragem, sobre problema de arbitragem, sobre se foi, se não foi. É chato, mano. Seria muito mais interessante eu vir aqui falar o Vasco venceu por 2-1 e vir analisar o que teve de positivo no time do Fernando Diniz. Porque principalmente o primeiro tempo do Vasco foi super positivo. Foi de dar esperanças ao torcedor. Foi de um futebol diferente, de um time que realmente quer subir. Um time que propôs o jogo o tempo todo. O Vasco jogou como o time que quer subir. O Vasco jogou como o Vasco da Gama, sufocando o adversário, criando chance de gol, não deixando o Cruzeiro sequer respirar. E isso em pouquíssimo tempo de trabalho do Fernando Diniz. O que? 2 jogos, nem 2 semanas completas ele tem de trabalho ainda, o Fernando Diniz. E mesmo assim já mostrou muito mais do que o seu antecessor Lisca. Você vê que tem uma ideia de jogo definida no Vasco. Porém, mais uma vez naquela bola aérea o Vasco leva o gol. E o Vasco tinha muitos jogadores altos. O Fernando Diniz inclusive colocou o zagueiro Valber, colocou o Daniel Amorim para defender essa bola aérea. Porque o Cruzeiro, com todo respeito, não criou o futebol. O Cruzeiro não jogou futebol. O Cruzeiro alçou bolas para a área, faltas ali próximas à área e de escanteios no segundo tempo. E conseguiu o seu gol. Pela briga, pela raça, pela entrega dos jogadores. Mas de futebol bem jogado, o Vasco foi bem superior. Então vamos ver aqui alguns lances, os gols, né, desse jogo juntos, rapaziada. Mas que frustrante, rapaziada, que frustração. Descobri que o seu time não venceu o jogo depois que o jogo já acabou, mas começa aí, né, galera, essa falta do Eduardo Brock no Nenê. Eduardo Brock era pra ter sido expulso, porque essa falta aqui é pra cartão amarelo. E depois no segundo tempo ele leva um cartão amarelo. Era pra ele ter levado o vermelho e ter sido expulso. Então, assim, sabe, pequenas decisões da arbitragem que influenciam no resultado final do jogo. Lance claramente de cartão amarelo. Você vai falar que isso não foi pra cartão amarelo? Pelo amor de Deus. É incrível. Aí o Vasco tem essa chance com o Morato. Cruzamento do Nenê. Boa partida do Nenê. Grande jogo também. Grande atuação do Morato hoje, mano. O Morato jogou muito bem no primeiro tempo. O Vasco fez o primeiro tempo do jeito que eu gosto de ver. Linha alta, marcando em cima, criando jogada. Esse é o Vasco que o torcedor quer ver. Chance de gol acontecendo, o Fábio tendo que salvar o Cruzeiro. Essa bola aí do Morato, rapaziada, merecia entrar. O Vasco foi superior na partida. Eu posso vir aqui e te afirmar, o Vasco jogou pra ganhar. O Vasco merecia essa vitória. Merecia, foi lhe tirado de um jeito muito questionável. Eu sei que o Cruzeiro já teve também problemas com a arbitragem, mas irmão, complicado. O Cruzeiro teve essa chance aí, né, com o Thiago, que finalizou muito mal, acabou pegando errado na bola. E foi a única chance do Cruzeiro, assim, clara o jogo todo, tirando o gol. A única chance clara do Cruzeiro.
E aí o gol do Vasco, que jogadaça do Morato, hein, mano? Deu gosto de ver. Que jogada do Morato e o gol do Nenê retornando a São Januário. Aí no segundo tempo, o que vai acontecer? Teve até trem-bala, né, mano? Tava até planejando botar na capa do vídeo. Teve até trem-bala. E aí eu vejo que não foi vitória. Mano, que frustrante. Que frustrante, meus amigos. Que broxante esse jogo. Essa arbitragem do futebol brasileiro eu vou te contar, hein. Meu Deus do céu. Aí no segundo tempo o Vasco vai ter essa chance com o Leandro Castan. Todas as chances de gol foram do Vasco. Defesa do Fábio não foi nesse lance não, vai ser no mais à frente. Mas o Vasco vai criar chances de gol no segundo tempo. Vai sufocar o Cruzeiro. Essa bola o William Matos tirou. Se ele não tira ia dar problema, hein, irmão. Aí um chute do Marquinhos Gabriel. De fora da área. Jogo tranquilo até então pro Vasco. Até porque o Cruzeiro não conseguia agredir. Não conseguia ter uma posse de bola ofensiva. Não conseguia infiltrar nas linhas de marcação do Vasco. Então o jogo era tranquilo. O Cruzeiro só assustava mesmo em jogadas de bola aérea. Olha essa bola do Castan, mano. Ai, é triste, mano. Segundo bom jogo do Vasco, segundo bom jogo que empate 1-1, irmão. Do mesmo jeito, levando gol no último minuto e fazendo gol ali no último minuto do primeiro tempo, né? O Vasco vai ter mais essa chance aí com o Cano. Deixa eu ver se tem aqui o lance do gol do Daniel Amorim. Aqui, ó. O lance do gol do Daniel Amorim. Surreal, rapaziada. Surreal. Coisas que só acontecem com o Vasco. Gol do Daniel Amorim. Limpou. Bateu bem. Toma, gol. 2-0 Vasco. Era só na imaginação do Vascaíno, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo comemorou o gol passou no replay. Olha ali a comemoração dos jogadores. Ninguém entendeu. E no lançamento sai um escanteio pro Cruzeiro e gol. Mano, do nada, a vitória nas mãos do Vasco, 2-0, jogando bem, vira isso. Mas é interessante a gente ver as falhas de marcação. Jogada no primeiro pau, o Cruzeiro no primeiro turno fez um gol semelhante a esse no Vasco. Os 3 gols que o Vasco levou do Cruzeiro, né, de jogadas assim aéreas. E aí o gol do Ramon do Cruzeiro livre. Esqueceram um cara livre dentro da área. E foi assim, rapaziada. Mano, primeiro tempo, nota 7 do Vasco. Nenê jogando bem, Morato jogando bem, variação tática, time jogando com linhas altas, Leandro Castan e Ricardo Graça participando muito da criação do jogo, como zagueiros que criam também situações. Tanto que o gol do Vasco foi de um passe ali do Ricardo Graça, quebrando as linhas do Cruzeiro, achando o Morato entre as linhas, dando a possibilidade do Vasco ter uma jogada dentro da área do Cruzeiro. Então isso é muito interessante no trabalho do Fernando Diniz. Porque o Ricardo Graça era um zagueiro que não acertava passe, era um zagueiro que não conseguia fazer nada. O Diniz foi lá, deu confiança pro cara, falou, mano, joga seu futebol tranquilo, vamos tocar a bola, vamos fazer algo diferente. Então, ponto positivo pro Vasco no primeiro tempo. O Vasco jogou muito bem, não deu chances pro Cruzeiro. Já na segunda etapa, o Vasco, mesmo que com um jogo meio que morno, foi o time que teve as melhores chances no segundo tempo, teve a jogada com o Castan, teve chute de fora da área. O Vasco controlou, entre aspas, o jogo da mesma forma que fez contra o CRB. A diferença foi que eu achei que talvez o time do Vasco tivesse que ter ficado mais com a bola no campo de ataque, sabe? Para não sofrer esse risco de escanteio toda hora na área, de falta próxima à área, porque esse é o ponto fraco do Vasco. O Vasco sofre com essas bolas alçadas na área. Entra técnico, passa técnico e o mesmo problema sempre. É a bola cruzada na área. É complicado, rapaziada, mas comenta aí embaixo o que vocês acharam, mano. Eu achei, assim, sem desmerecer de forma alguma o Cruzeiro, tenho total respeito pelo Cruzeiro, pela instituição Cruzeiro, torço para que o Cruzeiro consiga se reerguer, mas, cara, o Cruzeiro hoje não jogou para empatar com o Vasco, não jogou. Você pode falar a pressão do Cruzeiro só alçando bolas para a área, mas de futebol bem jogado, quem jogou foi o Vasco. E agora fica mais difícil, cada jogo que passa o Vasco não vence, fica muito complicada a situação para voltar para a primeira divisão. O Vasco precisa voltar para a primeira divisão, precisa voltar a vencer os seus jogos, sabe? Mas é isso, galera, não vem que eu xingar nenhum jogador, não tem muito o que a gente falar, né? Se a gente falar sobre arbitragem é choro, é sempre a mesma coisa, mas é isso, eu vou ficando nessa, grande pra frente, acho que nós fui.